Rizomas, programa de aprimoramento, traz a ideia central de aprofundamento da ideia das raízes que os rizomas trazem, mas ideias também dos desdobramentos, dos filamentos que se estendem para assuntos diversos a partir do eixo central, que é a psicologia analítica e o atendimento clínico. É um programa que se preocupa com basicamente a parte prática e teórica e que tem como proposta o que o próprio nome traz, de aprofundar, mas aprofundar em torno de questões que nós julgamos centrais e fulcrais para a prática clínica e para quem, de alguma forma, já tem um contato com a teoria junguiana, com a teoria analítica e com a teoria arquetípica, mas, obviamente, esbarra em uma série de questões quando vai para a prática, quando vai para a vida, quando vai para a experiência, e também quando começa a discutir e pensar mais a fundo alguns conceitos que, como nós sabemos, não são conceitos simples, né? A gente está falando de teorias muito complexas. Então, o rizoma traz um pouco essa noção de desdobramentos, de raízes que se entrelaçam a outras coisas e que vão tanto se aprofundando como se espalhando um pouco, que é o que a gente sente que acontece com os nossos temas e com as nossas práticas. Bom, acho que vale a pena também dizer, né, que esse curso nasceu da nossa prática clínica de quase 30 anos, da nossa pesquisa e docência e com isso também do espaço da supervisão clínica, né, Malena? Perfeito. Acho que um ponto fundamental é que na supervisão a gente acolhe os terapeutas e a supervisão não é um espaço apenas de trazer casos, discutir casos clínicos. É um espaço de formação do analista. Nesse espaço de formação, o que a gente observa até também por conhecer outros cursos de especialização, por ter dado aulas em cursos de especialização e dar até hoje, é que o objetivo é passar, né, um conteúdo teórico conceitual e ético, claro, técnico também. Mas eu acho que falta, né, para esses terapeutas pensarem, ter um espaço exclusivo para pensar o que eu entendo, né, que são os operadores básicos da psicoterapia, do atendimento propriamente dito. Isso é o objetivo desse curso. Por que ele não é de especialização nem de formação? Porque a especialização e a formação têm caráter formativo, educativo, teórico, conceitual. E técnico no sentido de que fala de questões de transferência, contra-transferência. E remete o analista que está se formando ou iniciando sua prática a pensar as questões propriamente dessa prática, né, com os pacientes, do início da análise, da resistência na análise, do manejo do dinheiro na análise, que não é um manejo apenas objetivo, concreto, né? O dinheiro é um símbolo. Então a gente tem essa preocupação de pensar os inícios da análise, os finais, a questão do silêncio, né? Principalmente para a atualidade, quando a gente vê as pessoas fazendo atendimento online, o vídeo convoca as pessoas a uma reação muito imediata pela fala, algo que no atendimento presencial é diferente. Há um espaço maior para o silêncio. Então, como que esse analista vai entender a função simbólica, transferencial do silêncio no encontro terapêutico no online? E sustentar esse silêncio em algumas situações em que isso é fundamental, porque o atendimento no vídeo, né, convoca a gente muito a uma conversa que às vezes pode ficar muito imediatista na elaboração das coisas que o paciente está falando, né? Então, aprimoramento não é especialização e não é formação. É um curso específico para falar de como o analista estrutura o seu modo de atender. Para isso não se dá de um modo apenas intuitivo ou nas supervisões, né? Na supervisão você tem que ter já isso consolidado, né? Quais são os operadores clínicos? Como é que se diferencia o que é uma psicoterapia de uma análise? Há características que diferenciam esses nomes. Como diz um poeta, eu gosto de falar isso, as palavras não são tolas, Não. né? As palavras têm significado e elas vão dando, vamos dizer assim, compondo certos espaços, delimitando com alguns contornos. Acho que o curso pode ajudar nisso, né? Os terapeutas a pensar essa prática melhor fundamentados. Não só do ponto de vista teórico, conceitual, mas sobretudo técnico e ético. A nossa prática é uma prática que requer uma reflexão ética no que nós falamos, como nos posicionamos. Por isso no programa tem, por exemplo, né, uma das disciplinas do módulo 1 é a interdisciplinaridade, né? Um profissional com quem a gente é obrigado a falar
naturalmente, porque é do campo psi, mas também porque as pessoas já chegam na clínica medicadas na atualidade, é o psiquiatra. E que relação é possível ter com psiquiatras de troca interdisciplinar, horizontais, né? E não, às vezes, acuados, né? Eu vejo os terapeutas reféns, né? reféns do ato médico, sem terem muita clareza de como pode se dar esse diálogo numa base realmente mais horizontal. Então, para isso, quanto mais clareza e fundamentação, né, como a gente está falando, teórica, técnica e ética dessa prática, você vai se sentir mais seguro para fazer esse diálogo, para manter essa comunicação. Eu entendo que uma especialização ela está muito preocupada com uma formação muito básica ainda, muito inicial. E que a formação tradicional tem um caráter muito institucional, tem um caráter muito avaliativo. Nossa ideia é mais um impulsionamento. O que a gente quer dar é o impulsionamento e o aprofundamento, sem se preocupar tanto com elementos formais, metodológicos de avaliação e também saindo do discurso básico das especializações. Então é um programa diferenciado que aprofunda e vai olhar para o cotidiano da clínica sem engessar tanto também o aluno em formalidades, em trabalhos acadêmicos, porque efetivamente a pessoa que procura um curso desses, ela não é uma pesquisadora acadêmica, ela é uma profissional que quer qualificar, mas obviamente dando seriedade, profundidade e consistência a essa reflexão. Nós optamos por fazer um processo seletivo justamente porque nós vamos avaliar o grau de comprometimento das pessoas que estão querendo fazer esse curso, porque, diferente de uma formação tradicional, nós não vamos exigir que faça análise com alguma de nós ou que necessariamente obrigar a pessoa a fazer uma supervisão com alguma de nós. A gente quer deixar essa liberdade para que as pessoas escolham o seu lugar, mas a gente quer, obviamente, pessoas que estão amparadas por esse, o que a gente considera um tripé, né? Que é a sua própria análise, a supervisão e os estudos, né? Os seus estudos pessoais. Então, esse é um critério, é um olhar que nós vamos ter para todo o processo e que para mim faz parte do que é mais importante numa avaliação, que é o comprometimento, a entrega real, a dedicação real da pessoa a esse processo. Tirando isso, teremos talvez momentos em que os alunos e os que serão colegas praticamente serão solicitados a se expressar, a manifestar, a se colocar, a se posicionar, mas vamos encontrar vamos propor formatos mais livres, mais soltos e mais criativos. Eu já, nem na universidade, eu acredito mais nos formatos tradicionais, monográficos, que as pessoas propõem. Eu acho que temos hoje uma pluralidade enorme de formas de expressão que podem ser bastante sérias e qualificadas sem necessariamente seguir esse discurso cartesiano das avaliações formais. E é por isso que a gente vai tentar esses critérios de acompanhamento do aluno mais do que de avaliação, na verdade. E pensando então, né, que esse é um modelo pedagógico que está inspirado por aquilo que eu acho que é um traço fundante da psicologia analítica, principalmente, que é a relação com a imagem. Sim, a relação com a perfeito. sensibilidade. Por isso que, por exemplo, um dos que a gente pensou, né, como proposta para os alunos é que eles possam criar, por exemplo, algum tipo de expressão artística, né, para comunicar como está sendo esse processo de desenvolvimento deles. Então a ideia é realmente um acompanhamento mais sensível, né, uma coisa um pouco mais focada no desenvolvimento também criativo desse aluno. Mas que o aluno também encontre, ou ele possa escolher a forma de expressão dele. Sim. Né? Nem todo mundo tem uma expressão artística e alguns têm uma expressão textual, teórica, ok, perfeito, que gere um texto reflexivo. A gente vai acompanhar um pouco essas produções respeitando a natureza do aluno, de como ele gosta de se expressar, como ele se sente bem se expressando. Sim. Porque a escrita, né? Você tem múltiplas formas da escrita, né? Claro. O que a gente está dizendo, marcando aqui, é que a gente não está preocupada ou presa a formalismos. Sim. Né? Na hora de pensar essa avaliação. O curso será síncrono e online, todas as sextas-feiras de manhã, das 9h30 às 12h30, durante o ano todo de 2025, mas teremos 2 módulos, o primeiro semestre e o segundo, com abordagens levemente diferentes. Esse conteúdo ficará disponibilizado durante 6 meses para os alunos acessarem a gravação dele. E fora isso, obviamente, a gente pode estar conversando e a partir de outras formas de interação que o curso vá sugerir.
Bom, os dois módulos do curso são complementares. No primeiro, a gente retoma os conceitos, as teorias básicas, né, e fundamentais do edifício teórico junguiano, né, a teoria dos arquétipos, dos complexos, mas trazendo também uma certa atualização no modo de falar desses conceitos, né, pensando um pouco mais na questão ecopsicológica que a Malena falou, num diálogo maior com a antropologia, certo? Sim. E as questões, né, dos arquétipos, dos complexos básicos, né, o materno, paterno, fraterno e outros tantos que a gente possa mapear para a prática clínica. Nós vamos falar também da interdisciplinaridade, como eu falei, e vai ter dois temas muito que vão ocupar uma grande parte do primeiro módulo, que é a questão da psicopatologia, que nós dividimos em uma e duas, né? A primeira disciplina pensando os quadros clássicos, né, das neuroses, perversões, psicoses, algo que não é discutido em geral no campo junguiano, porque foi estruturado a partir da ótica da psicanálise, mas é possível pensar também nesse mapeamento, né, não como diagnósticos rígidos, mas como mapeamento para o analista ter noção, né, de que condição psicológica ele tem diante dele ali, que recursos esse paciente tem e como é que ele está constituído subjetivamente, por exemplo, de um modo mais unilateral, que caracteriza a neurose, de um modo um pouco às vezes mais dissociado, né, que coloca às vezes a pessoa para funcionar com mecanismos mais arcaicos, né, do campo da psicose, e as perversões, um tema realmente muito pouco tratado no campo junguiano. A psicopatologia, o módulo, a parte 2 da psicopatologia, vai focar nos estados limítrofes e regredidos, que eu acho que caracterizam bastante os modos de sofrimento contemporâneo. E a interdisciplinaridade, né, eu já falei. No módulo 2, a gente vai realmente aí focar na questão dos aspectos práticos, né? A entrada e o final de uma análise, como pensar isso. Eu costumo brincar, né? Tudo na vida tem começo, meio e fim. Claro, isso não é literal. Uma análise pode se estender por muitos anos, mas é importante perceber os ciclos que estão se dando nessa análise, né? E se ela continua sendo um processo criativo. Não assim uma análise que é mantida indefinidamente, muito mais como um processo de codependência do analista e do terapeuta. Isso é muito comum, inclusive porque não se fala desse tema no campo junguiano. Como pensar o fim de uma análise? Como o analista tem que pensar isso, porque essa é uma tarefa do analista. Mesmo que o paciente, né, mais dependente, precise ficar lá, né, com o seu complexo materno, mamando nas tetas do ou da analista, é importante o analista se perguntar o quanto esse processo ainda está colocando em movimento, né, os devires da alma, certo? Os devires para que essa pessoa e a própria análise esteja sendo enriquecedora, né, criativa, né, antes de qualquer coisa. A segunda parte ela vai tratar diretamente da relação analítica mesmo, né? Do setting analítico, da relação analítica e de todas as condições que e os temas que você tem que enfrentar na sua prática. Então também ele é uma maneira de nós olharmos para a nossa prática, para que lugar queremos ocupar, respeitando, claro, as singularidades de cada analista, de cada personalidade, mas entender também alguns limites éticos, né? E algumas estruturas de organização que podem favorecer enormemente o trabalho analítico, potencializar o trabalho analítico. A gente vai falar também da questão do corpo, né? Fundamental. Malena, por favor. Fundamental, é. Eu digo, né, que, claro que a gente sabe que tem um grande grupo no Brasil que pesquisa a questão do corpo a partir de Jung, mas ainda assim é um grupo não tão grande, é um grupo menor do que deveria, eu acho. Eu acho que os junguianos os pós-junguianos deixaram um silêncio muito grande em torno do corpo. E quando nós falamos disso hoje, numa sociedade midiática, em que tudo ocorre virtualmente, as comunicações, os contatos, as sociabilidades estão muito diluídas, né? O tecido social está esgarçado por conta dessa televivência contínua, retomar o corpo, o lugar do corpo, pensar o protagonismo do corpo nos processos de resiliência, eu acho fundamentais. Né? E eu acho que quando Jung vai trazer a questão de que a cada arquétipo corresponde a um instinto, que a gente não pode em nenhum momento pensar o fenômeno psíquico dissociado do corpo, eu acho que isso não foi levado suficientemente a sério pelos pós-junguianos, sabe? Essa é a minha sensação. Então eu acho que a gente também chama atenção para essa questão e quer trazer esse ponto. E pensar que não é só olhar para o corpo do paciente, como eu acho que quando a gente pensa numa terapia corporal, né? É um olhar para o corpo do paciente, mas é o gesto do analista. Porque a presença do analista, a gente sabe, né? Nós estamos num campo transferencial onde a gente está sentindo coisas que a gente nem sabe, certo? Que compõe, vamos dizer assim, o aspecto somático da contratransferência.
A transferência da contra-transferência é um campo psicossomático, Sim, né? O sim, encontro sim. analítico. Então, o gesto do analista tem significado, né? De que maneira o analista tem consciência desse corpo e dessa presença, de como ele está sendo mobilizado no encontro com esse paciente e como usar isso como gesto. Quando eu digo como gesto, é para a gente entender que a clínica junguiana não é uma clínica da interpretação. Essa é uma coisa que me choca muito, assim. Muitas vezes eu vejo, né, pessoas, colegas, analistas e terapeutas falando da clínica junguiana quase como uma clínica Psicanalítica. pseudo-psicanalítica. Porque Psicanalítica não tradicional. tradicional, o foco excessivo na palavra, o foco excessivo na interpretação, na compreensão mental, na abstração. Eu acho que a gente ainda escapa disso quando trabalha com as teorias do Hillman, Sim. que ele realmente traz o trabalho com a traz a imagem, imagem. no sentido mais fenomênico da imagem, né? E a imagem, ele fala, né, é algo que se presentifica, atravessa transversalmente, né, vários campos de experiência no encontro analítico. Agora, a análise verbal, que se pauta em eu ouço, amplifico e falo de um mito distante, tudo isso nos distancia, a meu ver, desse encontro mais vivo, né, de corpo presente no setting. Eu espero um interesse genuíno, comprometimento e uma disponibilidade para o seu próprio processo de aprendizado e de desenvolvimento, porque às vezes há sempre no aluno em geral, né, uma atitude muito passiva de receber, né, e não se trata disso nunca quando a gente fala do fenômeno psíquico. É sempre, não são parceiros, são coautores do processo todo. Então eu espero essa consciência de coautoria do processo. Eu espero que... Eu entendo que as pessoas que nos procurarem já vão, de alguma maneira, estarem sintonizadas com a proposta do curso e com o modo como nós também nos colocamos, né, Malena? Já nos conhecem de alguma maneira. De alguma maneira, e como a gente se põe no campo junguiano, como a gente pensa essas práticas, né? Então, eu entendo que essas pessoas já chegarão, vamos dizer assim, um pouco famintas e dispostas a participarem de um estudo que não é um estudo realmente passivo e de conteúdo, porque as pessoas vão ter, né, assim, no sentido de Claro. ser muito convidadas Claro. a falarem da sua prática, né? Incluindo tudo aquilo que não sabem, os medos, as angústias. Há pouco espaço, eu acho, para o analista, espaço de formação, né, de aprimoramento, para o analista ser ouvido e se sentir seguro o suficiente para falar dos seus medos. Sem ser julgado. Exato. E nisso eu acho que o processo de seleção vai contribuir muito, porque a gente vai zelar por uma seleção, né, que considere pessoas que tenham ali essa qualidade, né, da escuta, do compromisso com a alteridade, que é o outro, né, Claro. e de estar, apesar de a gente estar fazendo online, né, a ideia é de que a gente esteja ali constituindo uma egrégora também, né? Exatamente. Que as pessoas possam se sentir seguras o suficiente para compartilhar aquilo que não sabem, porque a rigor é muita coisa que todos nós não sabemos. Então vai ser um processo de aprendizado dialético, como a gente gosta de fazer também, né, Marlene? Pensar não só a análise, mas essa experiência, né, de estudo, de aprendizagem, é sempre dialética, uma via de mão dupla, ou tripla, ou quádrupla, não sei, né, rizomática, como a gente está falando, Sim, né? sim. Eu sou muito ambiciosa, né, no campo do conhecimento. E o meu sonho é que as pessoas possam dizer assim, ou se sentir, eu sou da escola do Instituto Imaginário. Que a gente crie não digo uma escola de pensamento necessariamente, mas uma escola que traga um olhar próprio para os fenômenos, né? Que a gente traga uma proposta própria de estudar e se aprofundar dentro do campo da psicologia analítica. Esse é o meu sonho. O meu também. Essa egrégora que você fala, né? Que ela se forme e que seja bonita, né? Nesse sentido, eu acho que pensar, né, que para os analistas que vão compor, né, essa aventura conosco, dá para chamar de aventura também, né? Dá. Tem um aspecto aí lúdico, é a primeira edição que a gente está fazendo no curso, pensar que a gente quer muito que as pessoas possam se dar as mãos, se sentir pertencentes e autorais. A gente colocou isso, inclusive, na descrição do programa. Que os analistas possam oferecer a seus pacientes uma experiência autoral. Perfeito. Individuação como essa ética, né? Que valida, né? Que legitima os deveres da alma de um modo autoral e não simplesmente reproduzindo conceitos e técnicas e teorias. Para isso, o analista tem que também investir, me parece, né, no seu próprio processo. Com certeza. De aprofundamento pessoal, subjetivo, né, a sua análise, dos seus processos de curiosidade pelo mundo, né? E também, no certo sentido, um pouco subversivo, né, gente? Porque o mundo que nós vivemos precisa, como disse a
a nossa grande, né, inspiração Nice da Silveira, a doutora Nice, precisa de pessoas que tenham ainda a capacidade de se incomodar, né, com o que está se passando aí fora. A análise... Que não estejam sedadas, né? Exatamente. E a análise, eu acho que ela é um instrumento nesse sentido de construção ética e política de uma individuação política no mundo. Perfeito. É isso. Bom, a gente espera vocês. Será um prazer, né, receber, dar seguimento a essa pesquisa, a esse estudo, a este aprimoramento, inclusive com a contribuição, claro, de quem vai participar dessa primeira edição. Vem. Estamos esperando vocês. Venham.